O Egito é um dos países mais apaixonados por futebol no mundo, com torcidas imensas e capazes de colorirem lindamente os estádios por todo o país. Hoje nós vamos falar sobre um assunto quase proibido no país, os ultras, que têm dado o que falar, e mais especificamente o movimento de torcedores do Al-Ahly, que já virou caso de estado no Egito. E se você gosta de apostar em jogos de futebol, eu convido você a utilizar o cupom AFRICABR na KTO e ganhar 20% a mais de grana no primeiro depósito. Não precisa de aplicativo, é só fazer uma conta no site e se divertir com responsabilidade. O link está aqui na descrição desse episódio, ou seja, usando o cupom AFRICABR na KTO, você estará ajudando muito o nosso projeto independente sobre futebol africano. Então, considere apostar na KTO e considere utilizar o cupom AFRICABR, tudo junto mesmo, no primeiro depósito lá na casa, tá? A gente conta com a ajuda de vocês aqui no canal. Tamo junto, apostem na KTO. O movimento ultra na África, no geral, é um movimento construído e consolidado no continente africano há menos de 20 anos. No Egito, os primeiros ultras ligados ao Al-Ahly e Zamalek são datados de 2007. Geralmente são jovens vindos das grandes periferias de Cairo, na capital do país, e que utilizam o futebol como forma de pertencimento à sociedade e até mesmo de protestarem nas arquibancadas contra as opressões vividas. É nesse contexto que surgem os ultras do Al-Ahly em 2007 como dissidência das antigas torcidas do Al-Ahly Lovers Union e o Al-Ahly Fans Club. O Al-Ahly se consolidou como um movimento de torcedores com teor político nas arquibancadas e oposição às forças do Estado como a polícia e o governo egípcio. Após o início das atividades ultras no Egito em 2011, o norte-africano começou a vivenciar os levantes populares contra a desigualdade social e as condições de vida impostas pelos governos nos países do norte africano, o que chamaríamos de Primavera Árabe. O então presidente Hosni Mubarak, líder egípcio, foi alvo dos movimentos e os ultras do Al-Ahly se engajaram fielmente na luta da Primavera Árabe e nos movimentos anti-Mubarak. Com a queda do presidente, centenas de torcedores do Al-Ahly foram condenados à prisão e pena de morte pela participação nos protestos. Nessa mesma época, os ultras do Al-Ahly se juntaram aos ultras dos Cavaleiros Brancos, do rival Zamalek, durante os protestos nas ruas do país, considerado um movimento e um momento histórico dentro do futebol egípcio. Mas, no entanto, foi em 2012 que o movimento ganhou a capa dos jornais no capítulo mais triste do futebol egípcio, a tragédia de Port Said. No clássico entre Al-Masry e Al-Ahly, dezenas de torcedores do Al-Ahly perderam a vida quando a torcida adversária invadiu a torcida do Al-Ahly e deixou mais de 74 pessoas sem vida. Um número considerável de torcedores organizados do Al-Ahly, o que para o movimento ultra teria tido até uma certa conivência da polícia egípcia. A tragédia de Port Said foi um demarcador para a criminalização do movimento ultra no Egito, tanto do Al-Ahly como do Zamalek. Apesar de serem considerados uma torcida política, o Al-Ahly não quis se posicionar nas primeiras eleições democráticas do Egito após a Primavera Árabe, indo contra a ideia de que os ultras seriam uma força partidária no Egito. Com a eleição do militar Abdel Fattah al-Sisi após um golpe no Egito, os ultras foram colocados na ilegalidade. Em 2015, o Tribunal do Cairo ordenou a exclusão dos ultras no Egito, proibindo todas as suas atividades dentro e fora dos estádios de futebol, acusando-os de cumplicidade em violências e tumultos nos anos passados. Depois de uma batalha entre o Estado e as torcidas de futebol, o Al-Ahly foi considerado um grupo terrorista no país. Em 2019, os ultras do Al-Ahly fizeram um acordo com o governo egípcio para libertarem mais de 300 torcedores presos, com uma condição: extinguir a torcida organizada que detém mais de 30 mil torcedores por todo o Egito, o que foi aceito. Assim, os ultras do Al-Ahly também foram impedidos de frequentarem estádios desde então, mas no Mundial de Clubes de 2023 os torcedores foram vistos nos jogos disputados no Marrocos, assim como na semifinal da Liga dos Campeões entre Al-Ahly e Raja Casablanca, onde alguns torcedores foram identificados e presos pela polícia.
Uma das torcidas cruciais nos levantes da Primavera Árabe há mais de 10 anos, com diversos torcedores presos nos protestos, parece continuar às margens do Egito, onde o futebol é a maior paixão nacional. E os ultras do Al-Ahly estão apenas esperando uma brecha para voltar aos palcos do futebol, longe das perseguições políticas. Até porque, para muitos ultras do Egito, o movimento ultra é uma mentalidade. E os ultras do Al-Ahly podem ser considerados até hoje o inimigo número 1 do Estado egípcio. E aí, você sabia da história dos ultras do Al-Ahly, o inimigo número 1 do Estado egípcio? Deixe o seu like para ajudar no conteúdo, inscreva-se no canal e ajude o projeto utilizando o cupom AFRICABR na KTO para colaborar no trabalho independente sobre futebol africano aqui no Brasil, beleza? Eu conto muito com a ajuda de vocês, tá aqui na descrição o link. E nunca se esqueça também que o África Mamba é a casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Maratone os vídeos aqui e se atualizem sobre o futebol africano, sobre jogadores, sobre clubes e seleções africanas. Até o próximo vídeo e eu espero vocês. Até lá, tamo junto e fé!